Olá, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande mais uma vez estarmos aqui juntos para conversarmos a respeito de assuntos espirituais, estarmos sempre aprendendo com os ensinamentos de nosso grande mestre, o Senhor Jesus Cristo, que sempre está nos instruindo para nós estarmos sempre vigilantes a respeito da nossa vida, pois nossa vida aqui na face da terra, ela tem começo, meio e fim, e nós precisamos estar sempre preparados para partir desta vida para a eternidade com toda a segurança, porque Jesus já mostrou para nós e já provou que a vida depois da morte aqui na face da terra, ela continua. E nós precisamos estar compreendendo bem isso daí, e é exatamente esse o trabalho que o Senhor Jesus Cristo produziu para nós podermos estar sempre enquadrados dentro da vontade do Criador, do Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele que comanda tudo, Ele que coloca as regras. Nós simplesmente somos convidados a participar do reino de Deus, mas para podermos estar fazendo parte mesmo do reino de Deus, é preciso estar enquadrado dentro das regras que Ele estabeleceu. Desobedientes não fazem parte do reino de Deus. Por isso, então, é que nós temos que estar atentos, vigilantes, aprendendo com o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus que desceu aqui entre nós e veio nos instruir para que nós possamos ser pessoas vencedoras, pessoas que realmente têm sabedoria para viver a vida e sair dessa cena da face da terra como pessoas realmente obedientes e que foram realmente aprovadas para poder participar do reino de Deus. Então, Jesus está sempre trabalhando nesse sentido e é por isso que nós, então, estamos sempre aqui para podermos conversar a respeito desse assunto tão importante que comanda a nossa vida. E quero compartilhar aqui com você o ensinamento de Jesus que se encontra lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, vamos ler os versículos 18 e 19, que fala sobre o reino de Deus, e Jesus então ensinava: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Veja aqui então Jesus nos ensinando e comparando, né, o reino de Deus com a semelhança de um grão de mostarda. O que Jesus aqui quer dizer para nós a respeito dessa parábola? Ele está sempre nos ensinando, e o ensino que se encontra aqui nessa parábola é que um homem plantou na sua horta um grão de mostarda. Esse homem, ele aqui está simbolizando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a horta, onde ele plantou esta semente, são os nossos corações. E a semente simboliza aí os ensinamentos da palavra de Deus. E é exatamente esse ponto que nós precisamos estar compreendendo, que a palavra de Deus plantada em nossos corações, ela vai nos transformar. Um grão de mostarda, quando ele é colocado na terra, ele vai então morrer e vai se transformar numa grande árvore. O grão de mostarda é bem pequenininho, é praticamente do tamanho de uma pulga, mas quando ele é germinado, ele vai se transformar numa árvore de praticamente de 3 a 4 metros. E então, com esse tamanho, muitos pássaros vão se aninhar. Diz aqui, né? E as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Então, quando a palavra de Deus ela é plantada em nossos corações, a palavra de Deus vai nos orientar e vai nos dirigir para fazer de nós realmente uma grande vida, uma vida realmente produtiva. Isso que nós temos que aprender, temos alguns exemplos aqui que nós podemos já ver que estão registrados na palavra de Deus. Diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 17 a 22, daí por diante passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus.
caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então nós vemos aqui Jesus aqui convidando 4 dos seus apóstolos, que eram pescadores, estavam ali no mar da Galileia pescando, e Jesus passou por ali. Com certeza eles já conheciam Jesus e eles já estavam compreendendo que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, e Jesus então fez esse convite para eles, né? Vinde após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. A grande mudança que Jesus faria na vida desses 4 discípulos aqui. Veja que o apóstolo Pedro é autor de 2 epístolas que estão lá no Novo Testamento. Primeira epístola de Pedro e segunda epístola de Pedro. E também o apóstolo João aqui, que escreveu o Evangelho de João, escreveu a primeira, segunda e terceira epístola de João, e também escreveu o livro do Apocalipse, que até hoje todos esses livros estão influenciando toda a humanidade da face da terra. Simples homens que eram pescadores de peixes, mas que Jesus os transformou de pescadores de homens, e até hoje continua influenciando a vida de muitas pessoas. E veja a grande mudança que Jesus fez na vida desses homens, e é assim que o reino de Deus então é comparado como um grão de mostarda, que pode se transformar numa grande árvore de 3 a 4 metros de altura, e muitos pássaros se aninham nele. Veja que quantas pessoas estão aprendendo a respeito do reino de Deus através dos livros do Novo Testamento. Este é o ponto fundamental, que então a palavra de Deus, simbolizada aqui pelo grão de mostarda, este é o trabalho que Jesus realiza para que esse grão de mostarda caia na terra do seu coração, para que a palavra de Deus venha nascer na sua vida e transformar você em Filho de Deus, conforme diz lá João 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A palavra de Deus tem esse poder, meu amigo, de fazer com que nós possamos deixar de ser meros pecadores para nos tornarmos filhos de Deus. E uma vez que nós nascemos de Deus, nos tornando filho de Deus, vamos passar por essa experiência maravilhosa chamada novo nascimento. E o novo nascimento vai nos dar a experiência de como que nós passamos da morte para a vida, conforme Jesus diz lá em João 5:24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa experiência maravilhosa que acontece nas nossas vidas, quando a palavra de Deus cai em nossos corações, quando ouvimos a palavra de Deus e cremos em Jesus e entregamos a nossa vida para Ele, então Ele vai transformar a nossa vida como filho de Deus. E para sermos filhos de Deus, nós temos os nossos pecados todos perdoados, somos lavados no sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário, onde Ele sofreu a punição dos nossos pecados, nos substituindo ali. E uma vez lavados no sangue de Cristo, recebemos a presença do Espírito de Deus em nossas vidas, e Deus então nos dá essa alegria de já termos a convicção de vida eterna, de estarmos preparados para partir desta vida para a eternidade com toda a segurança. E a partir dessa experiência, essa segurança que nós temos, nós podemos dividir isso com muitas pessoas, que está simbolizado aqui nos pássaros que se aninharam na árvore de mostarda. E assim também nós podemos depois dividir isso com muitas pessoas, porque a palavra de Deus ela é semeada de fé em fé, de pessoa para pessoa. Todas as pessoas que passam pela experiência do novo nascimento têm depois a responsabilidade de
testemunhar isso aos outros. É a grande missão que Jesus deu a todos os seus servos que já passaram pela experiência do novo nascimento. Vós sois minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins do mundo. Temos que estar falando do grande caminho que Jesus abriu para podermos estar fazendo parte do reino de Deus. E essa é a luta e a batalha para que você também já experimente essa experiência hoje mesmo, para poder estar vivendo a sua vida em paz com Deus, e o dia que Deus nos chamar, nós podemos partir dessa vida com toda segurança e tranquilidade. Espero que você tenha essa humildade de receber Jesus Cristo como teu único e todo suficiente Senhor e Salvador, e uma vez assim agindo, você vai então ter a alegria de ver a sua vida estar sendo dirigida por Deus. E uma vez dirigida por Deus, ela se torna uma vida para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa e que esteja sempre conosco aqui, ajudando a desenvolver esse trabalho para que outras pessoas também tenham essa alegria de conhecer o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Para você que já conhece bem a mensagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você esteja conosco aqui, nos fortalecendo para podermos estar trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. Quanto mais pessoas regeneradas, mais pessoas salvas, mais Deus presente para cuidar de nós, cuidar do nosso país, sarar a nossa terra e dirigir e governar o nosso país. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá, um grande abraço.